E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar a câmera aqui que ela tá quase caindo. Shiryu Mega aqui, espero que estejam todos super bem, lindos e maravilhosos e bonitos. E como vocês já viram aí na thumb, cara, eu vou fazer aqui aquele como derrotar X-Mecha, no caso vai ser aqui com o Boreas, porque quando eu soltei aquele do Doomlight, teve muita gente que veio me pedir, né? Ah, faz do Boreas, faz do Boreas, faz do Boreas. Então acredito eu que, tirando Doomlight, pelo que me disseram, né, nos comentários, aparentemente, nesse comentário do Doomlight, aparentemente o Boreas é um dos mechas que a galera costuma mais sofrer, né? Ou não sei, deve ter sido só os comentários daquele vídeo mesmo. Mas, enfim, dando prosseguimento aqui para essa saga de como derrotar com o Boreas, beleza? Vou deixar essa gameplayzinha aqui marota rolando aqui de fundo. E, cara, assim, primeiramente, deixe seu like, curta, se inscreva no canal. Link das redes sociais aqui nos comentários, né? Da Magazine Luiza, a loja lá, tá rolando o desconto Black Friday. E, se eu não me engano, tá rolando também o desconto lá de Natal, beleza? Então, vamos lá, cara, qual é o lance com o Boreas, cara? Ele é um mecha, como a gente muito bem já sabe, né? Que ele é tanque, mas também não tanca. Ele dá dano, mas também ele não dá dano. Ele é um mecha que, tipo assim, ele faz bem em tudo, mas também não faz bem em nada, sabe? Tipo, é um mecha que, no papel, ele seria o mecha perfeito, mas na prática ele deixa muitas coisas a desejar. Então vamos aqui em tópicos, sabe? Eu não acho o Boreas um mecha tão difícil assim da gente lidar igual o Doomlight. Pra mim o Doomlight é um dos mechas mais difíceis que a gente pode lidar no jogo. Mas como enfrentar o Boreas? Como enfrentar esse mecha? Cara, primeiro ponto, ele é um mecha que ele se dá melhor para lutas que ele pode entrar e sair. Ele é um mecha que vai tirar muito mais vantagem em lutas que não são constantes, onde ele consegue respirar, deixar as coisas dele entrar em recarga e principalmente conseguir recuperar esse shield dele. Então ele se dá melhor em lutas que ele pode, vamos dizer assim, se esconder, se recuperar, sabe? Tomar fôlego para voltar ao combate. Então, dito isso, ele é muito bom contra mechas que não são constantes em batalha. E também que não tem muita mobilidade. Então, ao meu ver, ele é um mecha bom contra o Gabriel, por exemplo, sabe? O Raven também, Andrômeda, sabe? Andrômeda nem tanto. Andrômeda vai depender muito da gameplay do cara que tá jogando de Andrômeda, sabe? Mas ele é um mecha que eu vejo muito bom contra isso. Os outros mechas, ele é basicamente questão de gameplay. Mas o que eu tô querendo dizer assim, ele é um mecha que ele é muito punido contra mechas que são constantes em batalha. Tipo o Firefox, o Neutron Star, o próprio Arthur também, Ventoros, todos esses mechas eles conseguem ser constantes em batalha e tem muita mobilidade. Porque qual é o lance dele, cara? Quando você estiver jogando contra o Boreas, até caraca, eu esqueci o nome da Alborada consegue ser boa contra o Boreas. Mas tem vários poréns aqui, eu vou contar os poréns. Por exemplo, nessa gameplay aqui, eu explodi essa Alborada de porrada, porque a safe já estava fechando e eu consegui o Gap Close. O Gap Close fica fácil. Chegou o Gap Close e fica fácil. Porque o lance desse mecha, quando você for buscar luta, você tem que procure ficar a média a longo alcance. Sempre procure ficar a média a longo alcance. Porém, entretanto, todavia, como eu falei, procure sempre, constantemente, estar dando no mecha. Você tem que manter distância dele, de preferência média a longo alcance, ou média a curto alcance, depende do mecha que você está jogando. Por exemplo, se você estiver jogando com Firefox, você vai preferir ficar a média curto alcance, porque você vai estar sempre dando dano nele direto, não deixando ele se recuperar, beleza? Você vai fuzilar ele, ou trio também, sabe? O Neutron Star você vai querer estar perto, a média alcance. Vai ter outros mechas que você vai querer estar a média longo alcance, tipo o Skyla, o Gabriel, mechas que são frágeis de perto, sabe? Então tem isso em mente.
Mechas que dão dano constante, mas são robustos, médio a curto alcance. Mechas que são mais frágeisinhos e tem uma gameplay melhor a longo alcance, média, longo alcance contra ele. Por quê? Como eu já estava falando anteriormente, a ideia é você sempre dando dano nele e não deixando ele recuperar o shield, sabe? Por isso que o Firefox é muito bom contra ele, esses mechas que eu citei. Porque você vai chegar perto e vai dar muito dano. E toda hora que ele tentar, vamos dizer assim, fugir para tentar se recuperar ou fazer alguma coisa para tentar recuperar o shield dele, você vai dar mais dano. Mesmo você não dando, vamos dizer assim, dano suficiente para matar, é o dano suficiente para impedir que ele recupere o shield. Então, o lance do dano constante é esse. Não é focando em matar. Obviamente você vai estar focando em matar, né? Mas a ideia é você estar sempre acertando um dano para ele não recuperar o shield. Para ele ficar mais exposto para você acertar mais dano. Então o shield que eu tô querendo dizer é o shield da barrinha, o shield daqui de baixo. Beleza? É esse shield que eu tô falando. Mas também o shield que ele segura. Quando você está dando dano constante, é mais difícil dele recuperar esse shield dele, e é mais fácil de você acertar. E o outro lance dele é o seguinte, ele é um mecha que ele não vai conseguir dar muito dano. Ele depois das atualizações, ele é um mecha que está dando dano constante, né? Ele tá dando tiro muito rápido, e carrega rápido também e tudo mais, mas o dano dele é baixo. Beleza? O dano dele é baixo. Então, contra alguns mechas, a longa distância, ele consegue se sobressair a longa distância, porque você vai ficar, tipo, mesmo ele não dando muito dano à distância, ele dá dano aquele suficiente só pra, tá ligado? Te incomodar, aquele dano que vai te incomodar. Não é muito dano, mas é aquele dano que você vai se render constante, depois você vai estar, tipo assim, com a vida na metade, só de daninho que ele vai te dar. E o lance dele ficar à distância também é esse. E a distância ele pode te dar esses daninhos pequenos e usar o shield. Então o importante é nessas trocas você conseguir chegar, dar o gap close e explodir ele. Mas aí você vai falar, cara, ele tem o shield, ele vai usar o shield e eu vou ficar ferrado. Então é nessas horas que eu te digo que você tem que usar a sapiência. Tem que usar a sapiência. Ele é muito ruim, como eu já falei em outros vídeos, contra mechas que tem dano explosivo, tipo Hot Wheels, Caramelo, o próprio Firefox. O Venturus também tem um dano relativamente explosivo. O mecha novo na arma primária e secundária dele tem dano explosivo. A Andrômeda tem dano explosivo. Por que dano explosivo? Pilotos também usando arma com dano explosivo. Por que é ruim? Por vários motivos. Primeiro que o escudo dele protege só a frente dele. Então, quando você dá um tiro explosivo nele, o tiro meio que resvala o escudo. Ponto número 1. Segundo, o escudo dele não protege o corpo todo. As pernas ficam pro lado de fora. Então contra um Boreas, sempre tenta mirar nas pernas dele. Beleza? Quando você não conseguir mirar nas pernas, tenta usar a arma explosiva para atirar em volta dele. Tipo, ele tá usando o escudo aqui, atira do lado dele, atira no chão, atira atrás e vai explodir ele. E o escudo não tanca essa explosão. O escudo não tanca isso. Então você concilia isso com o dano constante. Caramelo também ele tem dano constante, tanto na forma normal quanto na forma tanque. Tem vários mechas que você consegue, vamos dizer assim, dar uma dor de cabeça no Boreas. Porque o Boreas ele só vai ser realmente uma dor de cabeça, entre aspas, que ele vai ser realmente um problema, se ele tiver com Core 2. Com Core 2, o que o Core 2 do Boreas faz? Quando o escudo dele, quanto menos vida tem o escudo dele, mais dano ele vai dar na arma primária. Isso é um problema. Porque se ele conseguir chegar ao Gap Close e ele estiver usando Core 2, ele provavelmente não vai conseguir te matar, dependendo da boneca que você está usando, mas ele vai causar muito dano. Mas tipo assim, porra, ele vai chegar muito perto e não vai conseguir matar, então qual é o problema? O problema é que ele tem vários shields que regenera, e ele também tem uma mobilidade bacana. Então se ele chegar muito perto de você, esse é o problema. Esse é o problema. Se ele chegar muito perto de você, ele vai conseguir, vamos dizer assim, te dar muito dano, relativamente rápido, por causa da arma primária, por causa do shield e por causa do dash dele, e depois ele pode fugir. Depois que ele fugir, ele pode voltar a recuperar o shield. Então a ideia do Boreas é você não deixar ele chegar perto de você. Nunca deixe ele chegar perto de você. Por isso que trabalha sempre ele na média distância. O ideal dele é trabalhar na média distância. Tipo, não importa o mecha que você está jogando contra ele. O ideal é trabalhar com ele na média distância. Por que a média distância? Porque a distância é suficiente para você conseguir dar dano nele, para ele não conseguir recuperar,
Pra se ele tentar chegar perto de você, você foge. E se ele tentar fugir, você vai atrás. Porque o Boreas é um mecha que quando ele entra em combate, você não pode deixar ele sair de combate. Você não pode deixar ele sair de combate. Porque você tem que aproveitar e dar dano nele. Porque senão ele vai voltar com a vida cheia. Então, se ele estiver vindo atrás de você, você foge dando dano nele. Se ele fugir, você avança dando dano nele. É óbvio que você não vai fazer isso de maluco, você vai ter que fazer uma leitura do cenário para ver se realmente vale a pena. Porque se tiver muita gente em volta, não vale a pena, obviamente. Beleza? Acho que nessa luta aqui eu até enfrentei um Firefox, cara. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Não foi nessa aqui não, foi aqui. O Firefox acho que é o melhor mecha contra o Boreas, cara. É o melhor mecha contra o Boreas. Porque ele dá muito dano muito rápido, ele dá dano constante, ele tem escudo, ele tem uma mobilidade legal. Assim, terreno plano, né? Obviamente, o Firefox é muito bom contra o Boreas. Qualquer mecha, na verdade, tem esse dano constante. E tem a mobilidade. Por que a mobilidade? Como eu estava falando antes, quando você trabalha a média distância, você consegue bater, voltar, bater, recuar, você tem esse certo domínio do espaço que está à sua volta. Então se ele for avançar em cima de você, você foge. Se ele for fugir, você avança. Então por isso que ter dano constante e mobilidade é muito bom contra o Boreas. Contra o Northern Warrior. É muito bom, é muito bom. E ele tem desses problemas, cara, porque tipo, ele não tem muito HP. O HP dele bate no máximo, acho que é 2.900, 2.800 por aí. Aí com o shieldzinho vai para quase 3.000. É um lance assim. Mas ele não tem muito shield. Quando ele usa o módulo lá certo, ele tem um pouquinho mais de shield. Aí diminui o HP máximo dele. Mas mesmo assim, não é nada muito, vamos dizer assim, uou pro tipo de mecânica que é um mecha, sabe? Então a ideia dele é fazer isso que eu falei. Tenta trabalhar com armas explosivas. Vamos lá. Vamos fazer o top 3. Talvez seja top 5, mas vamos lá. Top 3 dicas contra o Boreas. Armas explosivas. Use sempre armas explosivas. Mire nas pernas. Não deixe espaço para ele se recuperar. Não deixe espaço para ele se recuperar. Se ele avançar, você recua. Se ele recuar, você avança. Tente sempre manter um duelo constante contra ele, para não deixar ele se recuperar. E se você deixar ele se recuperar, você vai estar jogando o jogo dele. E quando você deixa o Boreas se recuperar, ele vai estar sempre, vamos dizer assim, vida máxima, HP máximo, e mesmo que ele não te dê muito dano, ele vai estar sempre te dando dano, sabe? Ele não pode te dar, tipo assim, te explodir rápido de dano, mas ele vai estar sempre te dando dano e vai estar sempre se recuperando. E isso é um problema. Aqui, foi aqui mesmo que eu enfrentei o Firefox. Cara, olha isso, que absurdo. Eu tentei chegar perto, ele me derreteu, cara. Ele me derreteu, tá ligado? Rapidamente ele me derreteu. Porque é isso. O escudo dele não tanca muito. Tipo, tem uma vida alta, é basicamente a metade do HP dele de adicional. Mas ele não, sabe, vai muito rápido. Porque esse shield dele, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas eu acho que não. Esse shield dele não recebe dano reduzido. Ele não recebe, tipo assim, alguns bônus de shield, de techs que o mecha recebe. Por exemplo, shield DR. Esse shield, ele não recebe shield DR. Só o shield do mecha. Então, tem certas, vamos dizer assim, condições de redução de dano que esse shield não recebe. Então por isso que é fácil destruir ele, beleza? Diferente do Doomlight, que a ideia é não bater de frente com o shield dele. E Doomlight você não bate de frente com o shield dele. Com o Boreas não tem como você fugir disso. Então como não tem como fugir disso, você tem que dar dano constante. Você não pode deixar ele recuperar o shield. Quando o shield dele está destruído, é um momento que ele está mais vulnerável. Então é esse momento que você tem que avançar. Porque se você não avançar, ele vai recuperar o shield e vai voltar toda a putaria. Então a ideia é essa. Espero que vocês tenham pegado a visão. Ele é um mecha. O Boreas eu não acho ele um mecha muito assim, complicado de jogar. Ele tem algumas mecânicas assim meio chatinhas. Se você quiser aprender a jogar com ele, tem uns vídeos que eu deixei aqui no canal.
Mesmo se você não quer aprender a jogar com ele para virar main nem nada, eu recomendo assistir esses vídeos porque é bom a gente saber contra o que a gente está jogando contra, sabe? Então, se você quiser saber jogar, aliás, saber melhor como jogar contra o Boreas, é bom você entender como esse mecha funciona. O shield dele não tem tempo de recarga, ele pode usar toda hora, mas quando o shield dele diminui, ele pode abaixar ele e voltar a regenerar, né? Então é isso, gente. Acho que não tem mais nenhuma dica para dar com Boreas, acho que eu já falei tudo. Muitas dessas outras coisas eu já tinha falado em vídeos antigos, mas como pediram para fazer um vídeo para falar sobre como destruir o Boreas, eu deixei aqui essas dicas, beleza? Tenta fazer isso bem trabalhado, manter distância, usar armas explosivas, dar dano contínuo, não deixar o mecha recuperar o shield, que é sucesso. O Boreas não tem dano, ele só é intimidador e sempre fuja do escudo. Não deixe ele te atingir o escudo, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Deixa aí o like, se inscreva no canal. Página da Magazine Luiza, servidor do Discord e das minhas redes sociais aqui embaixo. É isso. Beijo, se cuidem. Até o próximo vídeo.